Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais uma reflexão quaresmal. Hoje, terça-feira, geralmente é dia de palestra aqui no Instituto, mas nós estamos na Semana Santa. Então, não está tendo palestra, porém, não poderíamos deixar de fazer algumas gravações e, sobretudo, a reflexão quaresmal, que vai ser a última deste ano. Então, quem sabe se a gente sobreviver até ano que vem, a gente volte a fazê-la na próxima quaresma. E para a reflexão de hoje, eu quero aproveitar que chegou até nós o livro do São Gregório Magno, que a gente chamou de Virtudes e Milagres, os diálogos de São Gregório Magno, incluindo a vida de São Bento. Então é esse livro aqui que chegou pela nossa editora. Então geralmente você encontra até facilmente na internet, por várias editoras, o livro A Vida e Milagres de São Bento. O que é A Vida e Milagres de São Bento? É o segundo livro, é o segundo diálogo do conjunto de 4 diálogos de São Gregório Magno. E nós aqui no Instituto a gente compilou todos os diálogos. E aí quando a gente lê esses diálogos, o primeiro diálogo, depois A Vida e os Milagres de São Bento, que é o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, parece que a própria vida de São Bento ganha outras cores, porque você consegue entender como é rica uma vida dedicada a Deus. E o contexto do relato dessas virtudes que muitos católicos faziam nessa época era num contexto de decadência civilizacional do Império Romano. Nós estávamos no século VI. Então, o Império Romano estava decaindo. Então, inclusive, tem muita história envolvendo bárbaros aqui no livro. Mas, eu quero ler uma que está no primeiro diálogo, que diz respeito ao bispo Fortunato, que era um bispo muito, muito piedoso lá da época. Então, e esse Fortunato ele era muito conhecido por expulsar demônios. Então, vai contar São Gregório Magno nesse primeiro diálogo aqui. Em outra ocasião, o santo servo de Deus onipotente expulsou o espírito imundo de apenas um homem. Este espírito maligno, antes do anoitecer, escolheu uma hora despovoada de homens e, disfarçado de peregrino, se pôs a dar voltas pelas ruas da cidade, gritando: ó santo bispo Fortunato, vejam o que ele me fez. Expulsou de sua casa um peregrino. Estou buscando lugar para descansar e em sua cidade não encontro lugar nenhum. Então o homem que estava em sua casa aquecendo-se ao lado das brasas junto com sua esposa e filho pequeno, ao ouvir a queixa daquele homem e para saber o que o bispo lhe havia feito, convidou-o a entrar e a sentar-se ao seu lado junto ao fogo. E enquanto eles conversavam, o espírito maléfico assaltou o pequeno menino e jogou-o às brasas, causando imediatamente a sua morte. Injuriado, o infeliz pai pôde reconhecer, por um lado, a quem havia recebido, e por outro, a quem o bispo havia expulsado. Aí o Pedro, que é com quem São Gregório faz o diálogo. O que podemos opinar sobre este caso? O antigo inimigo atreve-se a cometer um assassinato dentro da casa de quem, em virtude da hospitalidade, o convidou ao seu lar por considerá-lo como peregrino? E aí, antes dessa resposta do São Gregório, por que eu trago essa reflexão? Porque a resposta do São Gregório vai nos mostrar que, veja, a hospitalidade ela é uma belíssima virtude cristã. Você veja que, na regra de São Bento, o próprio São Bento dá muita atenção a essa virtude. Os monges beneditinos têm a hospitalidade, deles acolher as pessoas que buscam os seus mosteiros, seja para direção, seja para se aprofundar, seja para rezar, eles os acolhem com muito amor, como se fosse o próprio Cristo. Então, a hospitalidade é sim uma virtude cristã. Então, você veja, esse homem acolheu um peregrino, mas que na verdade estava materializado, que não é um peregrino, era um demônio materializado, como uma pessoa de um peregrino. O acolhe, o dá um certo aconchego, ele aproveita ali um descuido e joga o filho do homem que o acolheu na fogueira. Parece trágico, Por que eu estou trazendo essa reflexão, essa história,
trágica aqui do caso? Bom, né? Porque estamos na Semana Santa, né? Então é uma semana dura, né? Uma semana dura aí, né? Então, de propósito, trouxe essa que na minha opinião, é uma das histórias mais trágicas que tem aqui nesse livro, né? Então vamos para a resposta de São Gregório Magno. Muitas coisas, Pedro, têm a aparência de serem boas, mas não são. Porque não são feitas com a intenção devida. Então, o que a gente tem que se perguntar a partir disso? Será que a hospitalidade daquele que acolheu o suposto peregrino, ele estava com boas intenções? A respeito disto, a verdade afirma no Evangelho: se o olho está enfermo, todo o corpo estará em trevas. Porque, sendo a intenção inicial perversa, será depravado tudo o que a segue, ainda que tenha a aparência de ser algo correto. Por isso me parece que este homem privado de seu filho, embora aparentasse exercer a hospitalidade, não obrou movido pela bondade, senão pela falta de respeito para com seu bispo. O castigo que ocorreu põe em evidência que a precedente acolhida não estava isenta de pecado. Porque há quem busque fazer o bem com a intenção de macular os méritos das ações dos demais. Eles não se comprazem no bem que fazem, mas na presunção deste bem com o qual destroem os demais. Neste caso, considero que este homem que recebeu como hóspede este espírito nefasto pensou mais na vanglória do que na obra de caridade, porque presunçosamente aparentaria ser melhor ao bispo, visto que acolheu aquele homem que o homem de Deus, Fortunato, tinha expulsado de casa. Veja que interessante, né? Então, a virtude, né? A gente só pode julgar uma virtude, uma boa obra, verdadeiramente a partir de sua intenção. E a intenção, ela está no coração, ou seja, ela está na alma, né? E só Deus pode vê-la, né? Por isso, muitas vezes é temerário julgar que uma boa ação foi feita com má intenção. É muito difícil e é muito temerário fazer isso. Mas veja que nessa história aqui, né, esse homem acolheu o peregrino porque não por causa do bem que a hospitalidade oferece. Ou seja, pela hospitalidade, para fazer o bem. Ele o fez para tentar mostrar que ele era mais bondoso que o seu bispo, que tinha fama de santidade. Então ele se deixou pegar pela vaidade aí. Então não era uma virtude verdadeira. Né? E o preço que ele pagou por conta disso foi alto. Então, né, meditemos e peçamos a Deus, né, para que as nossas virtudes sejam retas, né, corretas, sinceras, né, que a gente faça o bem por causa do bem, não para receber aplausos, não para que a gente querer mostrar que é melhor do que os outros, né, mas por amor a Deus, ou seja, em espírito de caridade, né, esse amor sobrenatural, né, que só um cristão em estado de graça pode fazer. Seria isso para hoje. Desejo a todos uma piedosa Semana Santa. Viva Cristo Rei!